Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo bom? Meu nome é Alessandro, estou aqui em mais um Intensive Delphi aqui mais esse ano. Esse maior evento online de 24 horas só de Delphi. Então assim, eu estou falando hoje sobre segurança em Firebird. Mas vamos chegar ao nível hard. Eu vou falar sobre os seus conceitos, porque o banco de dados eu considero algo como o coração de um sistema. Que de nós, se você não tiver o banco de dados, quem vai ter informações? Então assim, devemos nos atentar sempre ao banco de dados, às suas regras de negócio, ter um banco de dados coeso, com os seus códigos coesos. Assim como o nosso grande MVP Túlio aí, ele fala sobre temos códigos limpos, clean code, a partir do clean code, solid. Assim mesmo é o nosso banco de dados. Nós também programamos dentro do banco de dados. Você conhecendo o banco de dados, conhecendo as suas tabelas de sistemas, outras nuances, né, do banco de dados, você consegue elevar o seu nível de segurança. A gente que trabalha com Delphi temos muito costume de usar o Firebird. Porque é simples, né? Você não precisa de um DBA. Você não tem necessidade de um DBA que venha ter que administrar esse banco de dados. Então o que a gente faz? A gente vai lá, gera todo o nosso metadado, geramos nosso banco de dados com as suas regras de negócio, disponibilizamos com o nosso sistema e chapa ferro, vamos e vamos trabalhar. Não. Pare e pense, se você distribui seu banco de dados junto com o seu sistema, dados são informações que devemos ter uma responsabilidade muito grande. Informações essas que, caso venha vazar, caso venha ser roubado, isso gera um transtorno muito grande, tanto para o cliente quanto para você, distribuidor do sistema. Por quê? As informações pertencem ao cliente. E a regra de negócio, os metadados do banco de dados é algo de propriedade intelectual. Eu penso, assim como o seu sistema você desenvolveu, pessoas pirateiam, você pode processá-los pela sua propriedade intelectual. O seu banco de dados também é isso. A regra de negócio, toda a documentação, tudo que você fez dentro do seu banco de dados é de extrema importância. Então, eu vou falar um pouco de segurança para você tentar proteger o máximo possível. E vou mostrar dentro do banco de dados como você evitar que qualquer pessoa copie o seu banco, leve para qualquer lugar e evite de acessá-la. Eu vou explicar algo para vocês que vocês podem usar em qualquer lugar. E até mesmo assim, vou dar uma dicasinha para a galera que quiser fazer auditoria de banco de dados, quiser, às vezes o seu cliente falar assim, o fulano cancelou excluiu o produto, seu sistema excluiu um produto, seu sistema alterou o preço do produto sem ninguém ter alterado. Se você não tem essa auditoria dentro do seu banco de dados, você está sofrendo hoje. Então, vou dar só uma dica, não vou mostrar como fazer, porque como é uma palestra, estamos aqui explicando mais ou menos, é muito a fundo, é muito detalhezinho que mais à frente eu posso disponibilizar para vocês para poder ajudar a comunidade, tá ok? Segurança de banco de dados Firebird a nível hard. Seu banco já foi furtado algum dia? Quem de vocês disponibilizou seu sistema lá, como eu falei antes, né? A gente faz lá o nosso ORP, nosso PDV, disponibiliza junto com o banco de dados. Chega lá um indivíduo, um técnico que é o mercado, o comércio lá, contrata o cara, olha o banco, gostou do banco, copia e conversa com um amigo que sabe desenvolver mais ou menos também em Delphi e acaba copiando todo o seu banco de dados. Olha o cuidado que vocês têm que ter. Tá entendendo? É isso que eu vou explicar para vocês no final de todo esse slide aqui. Eu vou explicar dentro do banco de dados como criar a forma de evitar isso. Se você já passou por isso, foca aqui comigo. Seu banco já foi furtado algum dia? Pense nisso. Você trabalhou dias criando regras de negócio, relacionamento, e chega um indivíduo, como eu acabei de falar, né, pega o seu banco de dados e acaba fazendo aquela cópia e distribuindo. Distribuindo assim, junto com o sistema que ele fez meia boca, está ganhando dinheiro e nas suas custas. Eu sei que você já passou por isso, já se indignou com isso, como eu já passei por isso. Eu cansei de ver, já administrei banco durante 4 anos da minha vida. Então assim, já estudei bastante para poder evitar que o Firebird, principalmente o Firebird, venha ter esse problema. Tá ok, gente? Vamos lá.
Os bancos de dados são utilizados para armazenar diversos tipos de informações, desde dados sobre uma conta de e-mail até dados importantes de Receita Federal. Como eu falei, né? Dados são algo muito importante. Então, se você hoje não tem essa responsabilidade, não está focado nisso, gente, preste atenção. Dados, um dia um cliente, se você pega um mercado, vamos dar um exemplo, quem conhece o Rede Economia, o Multimarket, quem pega uma rede de mercado dessa e vaza as informações de todos esses produtos, informações de cliente, às vezes eles fazem cadastro de cliente, fornece, sei lá, algo parecido e vaza. Quem eles vão processar? Quem roubou ou vai processar você? Já pensou sobre isso? Então, olha só, a segurança do banco de dados herda as mesmas dificuldades que a segurança de informação enfrenta, que é garantir a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade. Um sistema gerenciador de banco de dados deve fornecer mecanismos que auxiliem nesta tarefa. Então, você tem que fornecer isso. Se você disponibilizou seu sistema, fornece total segurança. Ah, mas Alessandro, o mercadinho lá no fundo de quintal, eu não vou pensar... Gente, dados. Existe essa lei de proteção a dados. Um cliente pode ser leigo hoje, mas se ele conhecer e souber que as informações dele vazou, que ele vai processar você, gente. Eu como um DBA, eu como conhecedor dessa área, eu tenho assim uma responsabilidade, um carinho sobre a questão de segurança para evitar ao máximo, a tentar otimizar o banco, para melhorar a performance dele, fazer com que a segurança das informações venha ser algo que evite que terceiros venham a ter acesso. O Firebird tem a parte do Firebird.conf, é algo bem extenso. Se você dominar um pouquinho daquilo ali, você consegue aumentar a segurança. Você tendo hardware, você também pode aumentar a segurança por ele. Lembre-se que existe direitos intelectual do seu banco de dados, mas os dados pertencem ao seu cliente. Falei antes, os dados é do cliente, mas o metadados do seu banco é seu. É propriedade sua. O cliente não tem que estar com o seu banco. Eu já ouvi um programador que ele tem um RP, ele estava falando, ele usa o SQL Server. Fala que é muito bom, tal, mas eu penso assim. Isso é minha particularidade. O que é distribuído o SQL Server é para desenvolvimento. E o Oracle Expert é para desenvolvimento. Não é disponibilizado algo para você vender com o seu sistema. Se você vende com isso, tenha cuidado. Porque você está disponibilizando um banco de dados que é referente a... Ele tem a proteção dele. Ele é proprietário. O Oracle é da mesma forma. O MySQL é da mesma forma. Tem o MariaDB. Você disponibiliza um sistema e ganha dinheiro com isso. A Oracle, se alguém denunciar, você paga indenização por isso. Porque você está disponibilizando um banco de dados com fins lucrativos. Olha a documentação, observe, tenha cuidado com isso. A lei número 13.709 é da proteção de dados. É a proteção desses dados que está sob a responsabilidade do fornecedor do sistema. Eu falei, você disponibiliza o banco, a responsabilidade é sua. Não é do cliente não, é sua. Se roubarem o servidor, meu filho, você tem que estar com disponibilidade do seu banco não conseguir ser copiado. Faço uma autodestruição, sei lá, uma vez eu peguei um banco de dados para dar manutenção, quando eu fui acessar os dados para poder ver, né, poder otimizar, não tinha dados. Eu cheguei pro cliente e falei assim, poxa, seus dados não tem dados não. Não, tem sim, tem dados sim. Aí eu analisando a regra de negócio, eu verifiquei que quem criou o sistema, o banco naquela época, ele criou uma trigger de autodestruição. O que ela fazia? Ela apagava as informações da tabela que você acessava por fora. Isso é muito interessante, mas dados do cliente, como falei aqui em cima. Dados pertencem ao seu cliente. Então devemos nos preocupar com essas informações, sejam elas quais foram, pois esses dados são o coração do sistema. Um sistema sem banco de dados não possui nada para representar para o usuário. E a segurança é algo que devemos nos preocupar muito. Tanto a proteção dos seus direitos como a propriedade intelectual.
quanto às informações contidas no seu banco de dados. A partir desse momento, iremos conhecer, ou se já conhece, iremos nos atentar a algumas pequenas regras para uma boa segurança no banco de dados Firebird. Irei lhe mostrar uma técnica simples que, detendo um pouco de conhecimento de tabelas e sistemas, iremos fazer algo que irá proteger o seu banco de dados a nível hard. Como eu falei, né? Eu vou explicar isso no final, assim, final das slides. Eu vou mostrar codificando mesmo como a gente pode proteger isso. Uma regrazinha básica. Você pode fazer a máquina específica, só ela tem aquele acesso ao banco, o usuário X. Quando eu falo usuário, não é o usuário do banco de dados que a gente cria lá. É o usuário, eu chamo, seja um gerenciador de banco de dados que vai lá acessar o banco, seja o seu sistema. Eu estou querendo dizer, em relação ao banco de dados e usuário, é o aplicativo ou algo que vem acessar o seu banco. Tá ok, gente? Vamos lá. Segurança no banco de dados não se restringe só ao SGDB. O que o SGDB pode fazer? Várias preocupações devem ser tomadas na especificação de consultas no hardware, desenvolvimento de aplicação. Olha, gente, desenvolvimento de aplicação. A sua aplicação também tem que ter segurança, e etc. Questão de éticas e legais. Éticas legais, política de uso de informações estabelecida pela organização. Caso assim, o seu sistema, você tem que chegar para o seu cliente e mostrar que você tem uma proteção sobre aquelas informações. Eu conheci um estabelecimento que não é um estabelecimento multinacional, mas o dono, ele tinha um carinho pelo servidor dele de banco de dados, porque ele sabia que aquilo ali era a vida dele. Então ele não se privava em gastar dinheiro que era um servidor. Tanto que eu passei a configuração nessa época para esse cliente e falei assim, ó, a máquina tem que ser toda a configuração, o HD não quero nada de SATA, IDE, nada, tem que ser SSD para ter uma velocidade um pouco melhor nas gravações. Fui no arquivo de configuração e fiz toda a configuração possível para que criei Shadow, para poder ter uma cópia melhor, backup automático num certo horário que fiz um script de backup num certo horário que não tenha ninguém utilizando o sistema, porque o servidor dele ficava ligado 24 horas. Então são coisas que a gente tem que nos policiar e fazer o melhor por isso daí. Que você com certeza você já passou problema com banco de dados corrompido. E aí, aquele backup de uma semana que você tinha, o que você pode fazer? Aí o cliente lançou um monte de produto, um monte de nota. E aí, como é que você fica? A segurança. Segurança, seja no backup, seja no acesso, seja no que for. Algumas informações podem ser consideradas particulares e não devem ser acessadas legalmente por organizações ou pessoas não autorizadas. Viu? O usuário chega, ó, não quero que ninguém tenha acesso a meus dados de cliente. Somente eu, o dono. Acabou. Ou o seu sistema gera essa regra, essa política dentro do seu próprio sistema, ou você vai lá e restringe dentro do próprio banco de dados, para que ninguém tenha acesso a isso. As principais ameaças, olha só, preste atenção, as principais preocupações relacionadas à segurança na área de banco de dados estão relacionadas a evitar perda da integridade, perda da disponibilidade e perda da confidencialidade. Se você procurar, você vai ver muito sobre isso na internet. Se dá um Google aí, você vai achar essas informações. Por quê? São informações que a galera do banco de dados tem focado muito. Até escrevi a área aqui errada. A galera do banco de dados tem focado muito. Então você tem que parar e observar o que? Esses pontos faz com que o seu cliente venha ter mais carinho pelo produto que você está disponibilizando, que você está protegendo as informações dele. Ó, a perda da integridade, necessidade de proteger as informações contra modificações inapropriadas, como criação, exclusão ou modificação de dados. Essa perda é normalmente decorrente de ações intencionais e pode permitir fraude ou tomada de decisões erradas.
se você, dentro do seu banco de dados, você criar os grants, né, as regras, criar os roles, né, os papéis, para poder proteger o máximo possível, você amarrar o máximo possível, isso é muito interessante. Um usuário específico, seu sistema só pode acessar aquele usuário. O Firebird tem um problema do sysdba. Se você tem a versão anterior a 3, você usa Master Key, muda isso, troca essa senha. Mas se copiarem o meu sistema para outro lugar, eles conseguem acessar. Lembra que eu falei? Vamos mostrar para isso para você, que você não precisa, se alguém copiar também não vai ter acesso mais isso. Tá beleza, gente? Então, essa perda da integridade, ela pode ser um técnico lá que está tá para ser demitido, sabe que vai ser demitido, vai lá, consegue acessar pelo IBExpert, pelo DBIV, qualquer gerenciador de banco de dados, vai lá dar um delete na tabela de produtos, de vendas, aí faz um update sem o na tabela de venda lá dos produtos vendidos, aí a parte financeira lá da loja vai acessar e ver que está tudo alterado, não sabe se as informações estão corretas, se o seu sistema gravou errado. Tudo tem que ser trabalhado de forma que o seu cliente ele possa ver a integridade dessas informações. Tá beleza, gente? Perda da disponibilidade gera problemas para o uso dos sistemas e recursos. Todos que acessam o banco de dados sofrem com indisponibilidade. Seu sistema está trabalhando, de repente perdeu conexão à rede. Mas foi olhar, tem conexão à rede, mas você deixou lá o seu servidor, a menina lá que lança nota. A menina está lá lançando nota, sentiu que está um pouco lento e foi lá, reiniciou. Toda a loja para. Olha que coisa feia, né? Estranha. Aí a disponibilidade. Seu sistema está parando porque o seu banco, a menina lá, você deixou no banco de dados rodando a menina que lança nota. A gente sabe que o usuário às vezes não tem um conhecimento sabendo que as informações estão ali. Ela vai lá, vê se a pasta está muito grande, aprendeu um programinha lá que vê que tem muito acesso, vai lá e deleta. Isso é algo muito, muito sério. Então devemos observar isso, privar desses problemas. A perda da confidencialidade relacionada, essa perda da confidencialidade, ela é relacionada com o risco da disponibilização de dados e informações de forma não autorizada. Pode configurar violação legal para o gerenciador do banco. Que eu falei, a lei da proteção de dados. A lei da proteção de dados, ela tem essas questões. Então você disponibilizou seu banco, aí essas informações qualquer um tem acesso. Eu já peguei um banco que a senha o cidadão alterou a senha lá do sysdba, mas era 123. Eu acessei o servidor, tive acesso ao servidor, fui lá fazendo acesso remoto, 123. Aonde está a segurança disso daí? Ele nem usou o Master Key, ele alterou e botou 123. Porque para não lembrar, foi um teste e ficou aquilo ali. Você acha que isso está certo? Olha só, poder configurar a violação legal do seu gerenciador. A pessoa tem acesso às informações. E essas informações, ela é de responsabilidade do administrador. O administrador que ele tem obrigação de cuidar dessas informações. Então, você que disponibiliza o sistema, você é o administrador de banco de dados. Você é o desenvolvedor, você é o administrador, o gerente financeiro da sua empresa, você pode ser tudo. Mas observe, tenha cuidado, porque o administrador ele tem que ter cuidado de todos os aspectos importantes do sistema. O sistema que eu tô falando é o sistema gerenciador de banco, sistema SGDB, o caso Firebird, criar contas, conceder ou revogar privilégios, estabelecer níveis de segurança. Então devemos nos atentar muito a essas questões. Essas questões que eu estou falando são questões internas do banco de dados. Quem nunca ouviu falar do grant, essas regras que você faz dentro do banco de dados, eu vou deixar lá, vou abrir a documentação lá do Firebird, só para você dar uma olhada rápida, porque isso aí detém muito tempo de explicar, falar. Depois eu passo o blog para vocês, eu vou acessar lá, vou criar algumas regrinhas para vocês poder ter onde acessar rápido para poder entender mais ou menos. Por quê? Eu estou falando isso porque todo aquele que
desenvolve em Delphi, que usa o Firebird, ele sabe, o Firebird não precisa de administrador. Mas a gente pensa que só por ele não necessitar de administrador, o que a gente faz? Vai lá, cria todas as tabelas, disponibiliza e pronto, acabou. Aí tá, o banco vai lá, gera deadlock, gera um monte de problemas, não tem um backup, uma rotina de backup, um script de backup diário, ou seja ele por período de dia, seja ele semanal, mensal, o que for. Você não tem uma regra, você não tem uma política no seu sistema. Pegou, fez o sistema, disponibilizou para monetizar a sua vida, no seu trabalho. Não, gente, vamos ter um carinho, porque hoje essa lei de propriedade intelectual, propriedade da proteção de dados, ela acaba prejudicando muitos administradores de banco de dados, ou até mesmo aqueles que desenvolvem o sistema, porque vai que seus clientes é o brechózinho que tem ali na esquina hoje, que mantenha a sua carteira sua carteira de cliente é grande, mas são clientes de pequeno e médio porte. Não é que só quer vender e tá bom. Mas amanhã depois você adquire um cliente de grande proporção, como é que você vai ficar? Mesmo que esse cliente seja pequeno, mostre que você se preocupa com as informações dele, mostre que você se preocupa com os dados dele, tem esse carinho, tem esse como eu posso dizer, essa responsabilidade. Chama essa responsabilidade você, cria regras de negócio, faz uma modelagem direitinho para que seu banco seja otimizado, para que você possa assim ter as informações de forma ágil para o cliente, criar um BI. Eu não vou ensinar aqui um BI, lógico. Agora, se a gente falando de segurança de dados, proteger, você ter seu hardware, ele protegido lá. A gente brincava antigamente que um servidor lá de banco de dados, ele tem que ser dentro de uma sala blindada, protegida com 7 cadeados, cada cadeado com chave e com acesso à senha, e uma chave que tem uma tranca com senha, com 2 pitbulls lá de fora e 3 Rottweiler lá dentro, protegendo o banco de dados. Fora que a senha de acesso ao servidor, ela de 128 bytes, mais a senha do banco de dados de proporções milenares, né? Então a gente brinca disso porque é algo muito importante. Então, seja quem administra a rede, quem administra o banco de dados, você pode falar assim, mas você está falando de proporções grandes, de multinacional. Não, seja você pequeno ou grande, tem que ter esse carinho pelo banco, para as informações. Os dados são algo muito importante. Eu vou bater sempre nisso. Se você um dia falar comigo sobre banco, eu falo, cara, os dados é importante. Por que você não faz lá as trigger de conexão lá para fazer uma auditoria? Pô, isso é muito legal, cara. Você chegar o cliente e falar assim, meu produto foi excluído, foi alterado, e você não tem um log no seu sistema, mas seu banco de dados, ele tem um sistema de auditoria. Aí você gera tudo numa tabela, ou gera um arquivo externo, você mexendo no arquivo de configuração, você consegue liberar que o Firebird acesse arquivos externos. Então você pode gerar essas auditorias em um arquivo externo, para que depois você possa lá consultar, gerar um aplicativozinho simples que lê e mostra aqui, ó só, tal dia, tal hora, tal momento, o usuário X no dia de sol estava pronto para ir embora, vestido, arrumado, tomado banho, e foi lá e alterou o preço e salvou e foi embora. Lógico que o seu sistema não vai fazer isso, mas você fazendo auditoria no seu banco de dados, fazendo dessa forma, vai salvar a sua vida em um determinado momento. Beleza? Vamos lá, as medidas de controle de acesso, controle de influência, controle de fluxo, criptografia de dados. Eu costumo assim, eu criei já criei uma criptografia boba, besta, da tabela ASCII com 128 caracteres. Essa leitura
eu até brinco que é uma criptografia porca, né? Porque qualquer um pode acessar. A minha criptografia que eu costumo fazer é aquela de chave e contra-chave. A minha chave só eu que tenho acesso àquela criptografia através da minha chave. E a outra ponta só vai ter acesso a descriptografar aquelas informações com a chave dela. Então são chaves diferentes. Então eu vou ter no finalzinho, vou mostrar para você mais ou menos uma imagem de como é essa questão de criptografia, para que você possa proteger essas informações. Mas para que criptografar meu banco de dados? Se seu banco está na nuvem, como a gente costuma falar, né? Está lá na web, cara, tenha cuidado. Porque qualquer um, um moleque aí de 14 anos está acima de querer se achar uma de hacker e vai lá e consegue acessar seu servidor, vê que é um banco de dados, pesquisou lá que tem como acessar e acessa, e aí? Como é que as informações vai ser? Eu tenho um cliente que ele tem 2 lojas. Antes ele só usava uma loja só, o servidor estava lá. Ele acessava por lá, acesso remoto, não tinha estresse. Mas ele fechou uma parceria com uma outra loja, que são do mesmo ramo. Não sei se são parentes, não lembro, isso nem me interessa. Foi lá, eles fecharam parceria, só que o outro queria acessar de qualquer lugar. Eu falei, o sistema não tem isso não, mandei logo, porque eu não quero fazer mais nada. Falei assim, desenvolvi, tá aí e pronto. Aí ele falou, não, eu quero acessar lá, pegar esse mesmo sistema, botar no meu notebook em casa e acessar. Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei um sincronizador, até que o grande Túlio aí disponibiliza esse sincronizador. Aí o que a gente faz? O sistema da loja que era a principal, qualquer cadastro, qualquer informação, ele joga para um servidor no DigitalOcean, ele joga lá o banco de dados. Roda até no Linux, tá lá rodando lá, num Ubuntuzinho da vida lá, tá o banco de dados lá. O banco não tem nem 1 GB, porque eles trabalham muito com cadastro de cliente, cadastro de parte de faturamento. Não é muita coisa não, que são tipo de informações muito poucas, né? Mas 1 GB, né? 1 GB já tá de bom tamanho. Daqui a pouco pode se tornar um pouco, tem nem 1 ano esse cliente. Aí o que ele faz? Essa primeira loja, ela faz esse cadastro e na local tem os acessos. E ela sincroniza as informações, envia para o banco de dados estar na nuvem. E a outra loja, por sua vez, qualquer cadastro que ela faz também envia para a nuvem. Então se ele quer acessar uma informação de um produto que a loja principal lá criou, ele vai ter acesso com base numa regra que foi lá, da parte de multiloja. Isso é coisa boba, isso é parte de programação, né? Mas o controle de acesso, o que eu fiz? Eu bloqueei o servidor no máximo possível. O SSH, ele só é aceito para quem tem a chave do SSH no servidor do Linux. Isso é o que? Você tem que deter também conhecimentos do seu sistema. Eu, há muitos anos, estudei para certificação Linux, então eu tenho um conhecimento bom para aquilo ali. Criei um script de que, depois do acesso, não é qualquer um que vai ter acesso ao banco de dados. Tem uma contra-chave que eu criei para poder, na hora de acessar, o script é gerado. Então, assim, tem um monte de processos assim, que eu amarrei o máximo possível. E o banco de dados tem essa regra que eu fiz aqui, que eu vou fazer aqui com vocês, que o cara não é qualquer um que vai acessar. Ele acessou remoto lá, não é qualquer um que vai acessar, não é tão simples assim. Mesmo que ele tenha acesso na loja, na casa dele lá, botar o IBEX lá, não é tão simples assim. Eu fiz uma regra muito, vou falar assim até brincadeira, muito sinistra. Por quê? Para evitar que esse banco de dados venha a ser mexido. Porque esse cliente, ele é muito chato com o faturamento, e é um faturamento muito alto. E os dados do cliente dele é algo que não pode vazar de maneira alguma. Quando eu fiz a parceria com ele lá, ele falou assim, vou fechar contigo, tal, mas eu quero uma coisa. Os dados desses clientes não podem sair de maneira alguma daqui. Eu falei, cara, o banco vai estar na sua loja aí, só se roubarem o seu sistema. Aí ele, não, aqui não tem problema não, é segurança, e tem realmente segurança armada até na porta. É uma coisa assim, ele é chato com isso. Então, quando eu botei na nuvem, ele perguntou para mim, cara, pode ficar tranquilo que o seu banco não vai ser mexido, ninguém vai ter acesso lá não, só as 2 lojas e mais ninguém. Caso você venha colocar em outro lugar, aí você tem que avisar para mim poder colocar as regras também para esse outro sistema. Então, mas eu expliquei, então são só essas 2 e acabou. Mas
o que eu me atentei? Eu me preocupei com as informações dele. Somente algumas tabelas eu criptografei usando essa chave contra chave. Por quê? Eu vi que essas tabelas são de extremas importâncias. Eu fiz uma análise, vi uma verificação, então eu falei assim, não pode. Essa tabela não pode, essa tabela não pode, essa tabela não pode. Aí o meu sistema lá tem a contra-chave de criptografia, acabou, simples. Tá beleza? Ó, o controle de acesso. Tem o discricionário, que consiste em conceder privilégio ao usuário com a capacidade de acessar arquivos de dados, registro ou campos específicos, leitura, exclusão, alteração. Falei, né, os grants, né, você criar um usuário específico para aquele banco de dados, para o banco de dados. Um exemplo, a loja lá 2, ela tem um usuário loja 2 que tem acesso ao banco de dados lá. Não é acesso no meu sistema vamos dizer, o sistema de automação, não, é o usuário do banco de dados. É ele que tem os privilégios. Eu defini para ele. Para quê? Quanto mais amarrar isso, eu evito que qualquer um venha acessar. Ó, o controle de acesso mandatório. É isso aqui que a gente vou mostrar para vocês sobre isso. Porque, ó, classifica o usuário com base na segurança. As classes são Top Secret, Secret, Confidencial e um class field. A confidencial é a questão da criptografia, evitar ao máximo. Beleza? O controle de acesso tem esse sistema, associa os níveis ao usuário, contas, programas e também os objetos como tuplas, relações e colunas. Programas, estou falando, que vão acessar o banco de dados. Assim, as regras de acesso são estabelecidas. Porque, como eu falei lá, eu mostrei para vocês o cenário lá do cliente meu lá. Eu mostrei não, comentei, né? Porque eu restringi os acessos. Só tem quem acessa o banco de dados somente a um programa. Mas ninguém tem acesso. Ah, mas Alessandro, como é que você acessa? Poxa, eu sou administrador, eu sei o que faço. Então, assim, você tem que criar isso. Hoje, a disponibilidade de dados na nuvem é muito grande. Então, devemos nos preocupar com mais carinho sobre isso. Tá ok, gente? Vamos lá, então, a parte do controle de acesso. O que acontece aqui, ó? Eu falei dos grants. Esse aqui é os rules. O que é um rules? É os papéis que nós definimos, ou seja, os rules de tempo integral. Ó, controle de acesso baseado em papéis, como a gente está falando, os usuários são associados de forma apropriada aos papéis. Como assim usuário? O usuário da loja 2, ele só tem acesso ao terceirizado, o papel terceirizado. Dentro dos papéis role, né, terceirizado, eu defini uma gama de regras, que só pode acessar a tabela financeiro e cliente. Produtos não, faturamento não, e outras coisas, né, um exemplo, né, que estou dando, algumas tabelas. Então, assim, ele só visualiza, ele não altera e nem faz exclusão, faz nada, ele só vai visualizar. Porque eu defini papéis. Isso é a forma mais fácil de trabalhar os grants, os níveis de acesso de usuário no banco de dados. Então aqui, ó, os usuários não têm permissão para acessar informações individuais de elementos da população, ou seja, a população falando assim, os dados do banco de dados. Eles têm acesso somente aos dados estáticos, referente a toda a população do banco de dados. A população seria as tabelas, suas triggers, suas procedures, suas generators. Eu tenho uma generator num sistema desse cliente, que a cada geração de um boleto, essa generator ela tem um incremento. Por quê? É uma regra que eu criei, porque ele estava tendo uns problemas, então eu criei essa regra. Isso não pode sair. É um tipo de generator que não pode ser alterado, não pode ser mexido, somente o sistema que pode mexer. Porque amanhã depois qualquer um pode acessar lá, que eles têm um analista lá na empresa deles, que ele queria acessar o banco de dados. Eu falei assim, não, só um documento por escrito que eu te dou todo acesso. Eu dou permissão para sua máquina e qualquer coisa. Por quê? Ele vai lá em cima, tá brincando lá, acha legal e zera uma generator dessa. Olha a bagunça que ele vai fazer. Como é que eu vou saber que aquela generator, qual é a informação que ela tinha? É uma regra, algo muito sério. Então, que devemos, eu criei e amarrei o máximo possível para que ninguém venha poder mexer. Então, todas as informações do banco de dados tem que ser
privada de certas pessoas, de certos usuários, de certos sistemas. O controle de fluxo, trata-se de como os valores e informações transitam dentro do sistema e como são acessados. Envolve a programação das aplicações, diferentes recursos e ambientes onde a aplicação está rodando, podem abrir portas para ataques aos bancos de dados. O que eu quis dizer com isso? A programação que você criou no seu banco, no seu sistema, tem tipo de regras que vai acessar no seu banco de dados que ele acaba abrindo brechas para acessos externos. Eu falo isso muito para a questão de banco de dados web. Quando eu estudei mais questão de banco de dados, a gente foca muito essas questões de segurança para que essas informações, mas aí vem aquela famosa rixa, né, de desenvolvedor com o DBA. Eu não tenho essa rixa não, porque eu comecei como desenvolvedor, então assim, até hoje eu desenvolvo, mas porque se o desenvolvedor fizer uma programação porca, eu falo porca mesmo porque, nossa, pelo amor de Deus, quantos códigos que eu já vi que dá vontade de falar assim, meu Deus, quem foi que escreveu isso? Dá vontade de correr quando a gente faz uma manutenção em um código daquele. Até o Túlio lá, ele tem falado muito sobre ter um código limpo. Isso é muito importante. Então, a gente tem que prestar muita atenção até mesmo o código que a gente está programando, porque ele pode abrir as brechas no banco de dados. A criptografia. Lembra que eu falei da questão da criptografia? Questão de chave, essas coisas? É algo que, quando você bota o sistema na web, você tem que proteger. Mas o meu sistema, eu não vou nem me preocupar. Meu sistema não está no web, meu sistema está no local. Beleza, seu sistema está no local. Mas se você tem ele tem lá, como no meu caso, um analista curioso lá, um técnico sênior, sei lá o que ele é, e quer mexer no banco de dados. Foi lá, aprendeu na faculdade que dá um select no banco de dados. Aprendeu a dar um update. Aí a gente deu um certificado lá de update firmware para ele. Na plena sexta-feira ele vai lá dar um update firmware. E aí, como é que fica? Dá um delete firmware. Where, né? Então e aí, o que acontece? Aí ele, select asterisco from cliente, faturamento. Quero saber quanto que meu patrão fatura por mês. Select asterisco from faturamento. Vou dar um count aqui, vou dar um sample, acho legal. E aí? Vai saber quanto que o patrão dele dá? Tem patrão que não fala. Também nem cabe a ele. E aí? E aí você vai lá e tem acesso a todas as informações. Quanto mais você criptografar, você evitar, é melhor. Então, olha só, é uma técnica usada para transformar as informações original em algo ilegível de forma que só pode ser reconhecida pelo seu destinatário. Lembra que eu falei? Eu criptografei com uma chave e o destinatário descriptografou com outra. O não repúdio do emissor. O emissor não pode negar a autoridade da mensagem. A autoria, né? Desculpa, a autoria da mensagem. Confidencialidade. Apenas o destinatário deve poder obter a mensagem traduzida. Lembra que eu falei? O destinatário, no caso, o meu banco de dados está criptografado. O destinatário é o meu sistema. Então, somente o sistema pode traduzir. Então, somente ele tem que ter a chave. Mas, poxa, eu sou administrador. Beleza, se você é administrador, você também tem que ter a chave. Mas é aquilo. Essa chave não pode dar mole. Você lá deixa o seu notebook lá aberto, vem seu filho de 14 anos, de 15, 18 anos lá, que se acha programador e como é que faz? Acessa, ela descriptografa, faz mó zoeira no banco de dados. A gente sabe que tem muitas essas coisas. A integridade da mensagem. O destinatário deve ser capaz de determinar se a mensagem foi alterada durante a transmissão. Tem que saber, eu botei lá Alessandro, criptografado, aí chegou lá Sandro. Pera aí, você tem que saber, você tem como saber se é isso ou não. A autenticidade do remetente. O destinatário deve identificar se quem enviou a mensagem foi realmente quem deveria ter enviado. Como eu falei, a gente vai fazer um esquema, brinca assim, tem um esquema, porque você vai saber quem está recebendo a mensagem. Quando a gente conhece as tabelas de sistema do Firebird, não fala só sobre o Firebird não. Eu estou focando aqui no Firebird porque é um baita de um banco de dados, muito bom, muito show.
Eu falei, já usei muito PostgreSQL, já usei muito MySQL. Tô terminando, tô focado na certificação desenvolvedor da Oracle, do banco de dados da Oracle. Então, assim, tô indo para OCP já, então buscando o nível já tá para isso, então para poder tirar essa certificação. Mas eu gosto desses bancos, eu gosto de banco de dados, mas criei um carinho, um amor pelo Firebird. Por quê? É um banco de dados extraordinário. Então, eu administro um banco de dados Firebird, já administrei durante anos um banco de dados Firebird. Então, arquivo de configuração, eu detenho um certo conhecimento, que ali você pode amarrar, você pode criar alias, você pode fazer o que você quiser dentro do banco de dados, para evitar os acessos, você amarrar o máximo possível. No arquivo de configuração, lá o arquivo alias.conf do Firebird, você pode definir lá acesso, ou sei lá, 1, 2, 3, 5, igual ao caminho do banco de dados. Você pode botar o banco de dados em um caminho mais escondido, não pode botar .fdb, você pode fazer um monte de processos para poder ludibriar aquele que acessa o seu sistema, aquele que acessa o seu servidor e olha o seu banco de dados, para que ele venha falar assim, caramba, isso aqui não é um banco de dados, então cadê o banco de dados desse sistema? Infelizmente, né, existe a concorrência. Aí o seu concorrente quer pegar o seu banco de dados, pegar as informações e lá ele não acha, não tem como achar. E como é que vai fazer? O cliente tem obrigação de ligar para você e pedir os dados, e você, por obrigação, passar os dados, porque os dados é do cliente, mas o banco de dados não. O banco de dados é seu, o metadados é seu, é responsabilidade sua, é direito seu, e você tem que brigar por isso. Criptografia, como estou mostrando aqui, ó, nessa imagem, eu tenho texto original. O algoritmo de criptografia, que seria a minha chave, que ela tem a chave, e o algoritmo de criptografia. E o texto cifrado. Esse texto passa para o destinatário. E assim também o destinatário ele vai ter o algoritmo de descriptografia e repassar para o seu banco de dados. Você, quando ele vai inserir uma informação, ele inseriu um cliente, aí ele for lá, aí com a regra sua, né, de criptografia, ele passou a chave, né, com o sistema, só o ERP tem essa chave, criptografa e joga para o banco de dados. Tá, então, entendendo? Então essa questão de criptografia é algo muito importante também, mas cabe a cada um. Cada um escolhe a forma de criptografar, cada um escolhe se vai criptografar ou não. Mas se você quer proteger seu banco de dados, foca nas configurações, foca no alias, tenta proteger o máximo possível. Questão dos grants que eu estava falando. Aqui as documentações de segurança, né, do Firebird, nós temos os privilégios, que são os grants, né? Você define para quem e qual usuário vai acessar. Você pode revogar. Então são regras que é muito importante para você bloquear o usuário. O usuário é aquele que vai acessar o seu sistema. Tá ok, gente? Então, questão interna do banco. Deixa eu acessar aqui. É uma bagunça aqui essa máquina. Não, 3 não. 2.5, eu estou usando 2.5. Aqui o alias. Vou mostrar o meu alias como é que é. Olha o que eu fiz. Eu tenho o banco Intensive Delphi, que é o teste banco. Vou fazer isso. Vou fazer um post lá no blog e vou disponibilizar para a comunidade, até passar para o Túlio para disponibilizar para vocês aí, para a galera aí que tem lá. Eu até boto lá nos grupos, no grupo Delphi Expert, sei lá, a galera lá do Telegram lá, do Delphi. Então eu posso lá disponibilizar o post lá para vocês conhecerem um pouco dessa regra, tá ok? Então assim, nós temos o alias.conf, aqui que nós definimos um alias de acesso. Você vai lá no seu sistema, só bota lá o teste banco e ele vai acessar esse caminho aqui definido por você. Estão entendendo? Então esse caminho, só esse nome aqui que vai já diz tudo. No arquivo de configuração é algo que a gente demora um pouco para conhecer. Eu vou até tirar um período e fazer até um vídeo, sei lá, boto lá no YouTube, disponibilizo lá pra galera. Para quê? Para entender a questão do arquivo de configuração do Firebird. Então, aqui, ó, o diretório root. Aqui você pode definir um diretório onde qualquer acesso do Firebird vai ser por aqui. O caminho do seu banco é esse aqui. O banco só pode estar nessa pasta.
Você define lá uma pasta dentro do app data. Ah lá, app data. Você acessa lá o app data e pronto. Então, você define lá, você coloca uma pasta aqui, cria uma pasta, faz o que você quiser, porque você está protegendo, você está evitando que outras pessoas acessem. Então tem muita coisa, muita configuração que pode ser feita. Depois eu vou tirar um período e explicar isso para vocês melhor. Fazer assim um vídeo ou uma documentação bem detalhada com relação aos arquivos de configuração, mostrar na íntegra como funciona cada coisa, para que a galera possa proteger mais ainda o seu banco de dados. Aqui no banco de dados eu até criei esse banco. É um banco aí que eu peguei na net aí, tem um monte de informações. Então assim, esse banco eu quero proteger ele agora. Vocês viram que meu acesso ele tá simples. É o caminho, a porta, o local host, Firebird, tá tudo certinho. Não tem nada de anormal aqui. E eu vou criar agora algumas regras para poder bloquear acesso ao banco de dados. Até mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui Isso aqui é uma das regras, mas o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela chamada controle. O que essa tabela vai fazer? Ela vai possuir somente os usuários que terão acesso ao banco de dados. Lembra que eu falei que é o usuário? Lembra lá no início? Usuários podem ser aplicativos, programas, o que for que você pensar. Seja um REST DataWare da vida, você está fazendo a camada REST lá, usando o REST DataWare, você tem alguma regrazinha que a gente vai fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui, vai ficar escrevendo script não. Eu sei que a galera que está assistindo aí já conhece como usar o IBX. Se não conhece, bota aí alguns textos aí, alguns comentários aí que a gente cria uma aula de como dominar o IBX, porque a gente faz aí, tem problema não. O negócio é a galera conhecer e saber usar as ferramentas possíveis. Vamos lá, essa tabela vai se chamar controle, beleza? Controle, vou criar o auto-incremento dela, minha generator vai se chamar controle ID e vou criar minha trigger. Essa trigger eu costumo muito usar essa aqui, ó, new.id menor que 0. Menor que 0. Deixa eu fechar aqui. Ó. Por que isso? Porque, poxa, vai lá, o seu sistema lá não gera um ID nulo. E acaba gerando um ID, lá no dataset, lá acaba gerando -1. E aí? Se você não tiver essa regra aqui, não vai incrementar. Então eu já criei aqui um incremento bonitinho. Perfeito? Vou criar só mais um campo. Essa tabela você pode fazer N coisas. Porque aqui, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui uma outra aba. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Tabela de sistema. Opa, essa aqui não. Tabelas de sistemas. Não liga muito no meu Darth Vader aqui não, porque é aquilo, né? É Jedi, Star Wars na veia. Isso aí, galera. Então, assim, ó. Monitoramento de tabelas. Eu estava uma vez pensando em criar um aplicativo que faz monitoramento das tabelas do banco de dados, o que foi alterado, o que não foi, para fazer auditorias à parte. Mas isso aí é um pouco trabalhoso, depois eu penso em fazer. Se a galera aí quiser, a gente faz aí, disponibiliza, não tem problema. É só vocês, dependendo da necessidade de vocês, a gente cria isso daí, faz até uma aula aí ensinando como criar, como fazer, tá beleza? Eu até, se a galera quiser, até faço umas aulas para ensinar cada processo a ser usado isso aqui, como usar isso aqui com mais afinco, né? É forte essa questão. Então, isso aqui, você tendo um certo domínio sobre essas informações, sobre essas tabelas, até mesmo monitoramento, você consegue fazer muita coisa, consegue proteger seu banco de dados, evitar que alguém acesse. Olha só o que eu vou fazer. Eu estou criando a tabela controle de acesso, certo? Aí eu vou botar aqui app. Vou dizer que o aplicativo que vai acessar, né? Vai achar de 255, beleza? Vamos lá, vamos compilar aqui. Perfeito. Opa, foi. Compilou bonitinho, certo?
esse banco de dados, ele tá com a senha SysDBA Master Key, né? Para ficar mais fácil. Mas lembrando, né? Num pack, não faça isso, mude sempre essa senha, tá ok, gente? Criamos a nossa tabela, criou a trigger, né? Eu vou criar uma exceção. Essa exceção, ela vai... é como se fosse o try exception lá do Delphi, né? Eu vou programar aqui, vou fazer uma programação dentro do banco de dados. Para quê? Para que evitamos que fazemos uma rotina que aplicativos nenhum vem acessar. Vou fazer uma sessão e essa sessão ela vai me repassar o aplicativo que o aplicativo não pode acessar. Vou botar algo em inglês aqui, ó. Not connect. Perfeito. Ele vai se chamar sem permissão, mas em inglês. Without permissions. O meu inglês é uma bosta, mas tá beleza, gente. Tá errado, mas vamos lá. Esse aqui é a minha exceção, beleza? Eu vou criar. Quem nunca ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, eu vou criar uma trigger de conexão. O que é uma trigger de conexão? Toda vez que você conectar o banco de dados, essa trigger ela é ativada automaticamente. Então é essa trigger que vamos criar. O que essa trigger vai fazer? Mas antes de criar a trigger, eu vou criar uma procedure. Por que uma procedure? Falei, vamos programar. Opa, metadado intensive. Vamos ver se está tudo aqui. Eu vou escrevendo tudo aqui. Vamos lá para note, ó, CEP aqui tá certo. Aqui, ó. Vamos criar essa procedure aqui. Vamos lá? Ó, essa procedure aqui. O que essa procedure faz? Ela vai me retornar uma string. E o que esse comando ele vai fazer? Ele vai pegar a conexão corrente. Ou seja, o aplicativo que está conectando ao banco de dados. Isso aqui é para quem está com a transação aberta. Quem conectou. Está conectado. Desculpa, meu F9 não está funcionando. Depois eu tenho que ver isso. Eita. Não é create. Eu escrevi errado. Vamos lá. Compilou. Comitou. Perfeito. Minha trigger de conexão está estabelecida. Mas antes de fazer, ou você cria um aplicativo que faça essa inserção. Eu prefiro botar essa tabela, ela criptografada, usando essa chave porque é segurança, é um controle. Ninguém tem que ter acesso a isso. Então eu vou criar aqui. Eu vou criar aqui o ibexpert.exe. Acho que é isso. Deixa eu ver se é ibexpert mesmo. ibexpert. Perfeito. Tá aqui. Comitei. Perfeito, né? Beleza. Vou desconectar aqui. Tá desconectado. Vamos tentar conectar? Opa, passou. Vamos ver se o aplicativo lá do Delphi vai conectar. Ó, um aqui F9. Connect. Ó. Beleza. Qual é o nome desse aplicativo? Ó, é project1.exe. Vamos testar a conexão? Opa! Olha aí a exceção aí. Me gerou erro. Não consegue acessar mais. Viu como que é algo muito interessante? Aqui, vamos compilar aqui para ver. Ele vai dar mensagem porque eu botei a mensagem aqui. Não é para ter posto. Ó, gerou o erro. Então, assim, o meu banco está protegido para qualquer outro aplicativo. Mas somente o IBExpert vai acessar. Aí se eu chegar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Project 1. Deixa eu abrir ele, ó. Somente o meu IBExpert. Vou deixar o IBExpert aqui gravado para depois não fazer besteira. Vou botar aqui... Deixa eu ver, botar caixa alta mesmo. Qual o nome? Project 1. Project1.exe. Beleza. Comitou. Vamos ver agora se ele vai acessar. Perfeito. Acessou. Viu como que é simples o acesso? Já tá conectado. Então,
o meu aplicativo ou aplicativo externo já tem acesso ao banco de dados. Isso é uma das formas que você pode bloquear o seu sistema. Algo simples, se você seguir as regras de segurança, de ter um certo conhecimento das tabelas de sistema, conhecer o seu banco de dados, arquivo de configuração, isso ajuda muito na segurança. Eu queria fazer algo muito maior para vocês. Eu vou disponibilizar, até assim, agora no final da palestra, eu ensinei assim para vocês como conectar, tá aqui conectando. Então isso aqui você pode usar no seu sistema, pode usar em qualquer área sua, você bloquear, porque qualquer banco de dados ele possui a trigger de conexão. Então você pode criar essa regra. Qualquer banco de dados ele tem as tabelas de sistema que você sabe quem está conectando ao seu banco de dados, qual o aplicativo, qual usuário está conectando ao seu banco de dados. Então essa regra você pode criar. O Firebird, porque a gente tem que ter um conhecimento maior, tem por vivência, né? Então assim, mas você pode usar em outros bancos de dados. Eu vou disponibilizar um link, e nesse link, só para a galera do Intensive aí, quiser acessar lá e conhecer, eu vou disponibilizar um curso que eu já elaborei, já criei as aulas, está disponibilizado lá no Eduz. Eu vou disponibilizar o link para vocês, e nesse link fazer depois de conversar com o Túlio, eu vou liberar 50% de desconto. E o que eu vou ensinar nesse curso? Eu vou ensinar para vocês a dominar a programação do Firebird, o arquivo de configuração, a proteção maior, fazer algo a um nível hiper hard. Nesse caso aqui a gente criou uma segurança hard mesmo, hard que código, programação, tudo dentro do banco de dados, para que o seu banco venha estar amarrado. Aí o cidadão lá que pega o seu banco, copia e cola em outro lugar, e aí vai conseguir acessar? Não vai, porque você mudou a senha, você alterou os aplicativos que vai acessar, você alterou tudo, até o arquivo de configuração. Esse processo que eu fiz é um dos maiores que pode ser feito, tem outros grandes também. Então nesse curso eu vou ensinar a você proteger o máximo possível o seu banco de dados, a você modelar ele melhor, a otimizar as queries, para que seu banco venha a ter agilidade, flexibilidade na disponibilidade dos dados, e a forma de você proteger o seu banco de dados de invasões, de outras coisas que possam ocorrer. E até mesmo ensinar até a criptografia, caso você não tenha criptografia dentro do próprio banco de dados. Tá ok, gente? Um abraço aí a todos. Continue aí firme aí nas palestras do Intensive. E foco aí, galera. Um abraço. Tchau.